Então, senhores, hoje eu e o Dr. Antônio aqui vamos conversar a respeito da antecipação do FGTS consignado. É um negócio que interessa a muitas pessoas. Eu acredito que é de âmbito nacional esse interesse sobre esse assunto, porque quem é que não está precisando de dinheiro hoje em dia? E aí, doutor Antônio, o que o senhor acha sobre esse antecipação de FGTS consignado? Então, na verdade, consignado foi a gente que colocou, né? Porque o governo ele só coloca como antecipação do FGTS. Na verdade, a antecipação do FGTS seria, pura e simplesmente, se ela fosse só uma antecipação. Ou Sim. seja, o cara pegasse o dinheiro dele lá, que ele pode pegar. Na verdade, não é bem assim, né? A antecipação do FGTS, ele é um empréstimo que o governo criou, porque o trabalhador ele paga para ter acesso ao dinheiro que era dele. Então ele é consignado, porque vejamos bem, o que é o consignado, não é isso? É aquele empréstimo que tem garantia. Ou seja, você vai pegar o empréstimo e o governo garante o pagamento de uma coisa que a gente acha que eu discordo, já é nossa. Eu discordo quando você fala que o governo garante. E eu vou explicar. Posso ponderar? Pode. O FGTS as empresas pagam. É depositado em nome do trabalhador. Aonde entra dinheiro do governo aí? Me explica aí, doutor. Porque o governo administra esse dinheiro. Mas não é do governo. Se ele retém o dinheiro e faz a administração desse, na cabeça de todo mundo, geralmente pensa que o dinheiro é do governo. E realmente o que o doutor Antônio está falando é uma verdade. O dinheiro é nosso, meu, seu, que faz o quê? Trabalha a mão de obra laborativa, as empresas descontam 8% do FGTS e isso fica retido aonde? Nas contas da onde? Da Caixa Econômica Federal. Fica depositado na conta da Caixa Econômica Federal e existe toda uma legislação que disciplina conforme é usado pelo governo e pela Caixa, né? Não é assim, eles podem fazer o que eles querem, existe maneiras deles utilizar, uma dessas maneiras que eles, para poder fomentar emprego, né? Que é construção civil, outra situação também é financiamento de casa própria, construção, reforma de casa própria. Então, tem uma série de situações onde o governo pode estar investindo. E o retorno desses investimentos, né? Porque as pessoas que pegam o dinheiro do Fundo de Garantia, mesmo que construa, gere emprego e ganhe dinheiro sobre isso, eles também remuneram, pagam juros para ter acesso a esse dinheiro. Sim. Né? Quais são as formas que nós, trabalhadores, podemos sacar o FGTS? São várias, né? Principalmente o caso mais conhecido é quando a pessoa é dispensada. O emprego sem justa causa. Exatamente, dispensa sem justa causa. Mas tem outros também, se a pessoa ficar doente, para casa própria, né? Por causa de doenças graves. Exatamente. Aquisição de casa própria, reforma da casa. Inclusive, eu acho que isso é um bom assunto. Eu acho que é um bom assunto para a gente debater aqui. Todas as formas ou as possibilidades de saque do FGTS, que tem bastante, que é uma coisa que não é muito divulgada, que as pessoas pensam que é só quando é mandado embora, ou quando é demitido sem justa causa. Saque aniversário, o FGTS emergencial. Mas acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão antes que a gente entrasse na questão do empréstimo, né, ou na questão da antecipação mesmo do consignado, como a gente chama, porque na verdade não tem outro nome, né? É garantido e garantido pelo trabalhador. Falar um pouquinho sobre o saque aniversário, né? Como é que acontece, o que precisa, alguns requisitos, né? Qual é o requisito? É para todo mundo? Não, o principal requisito é você ser optante. O que seja isso? Você tem que ir na Caixa Econômica Federal e fazer a opção, ou através do site da Caixa Econômica Federal. Através do aplicativo também. Do aplicativo, né? Pode ser e fazer a opção, se você não for. Como é que vai ser se você for demitido sem justa causa? Você vai receber a sua totalidade na rescisão contratual. Não, na verdade, só recebe só 40%. A multa de 40%. Da multa, a totalidade da multa. E o depósito que está lá. Não, o depósito vai receber só pedacinho a cada ano. Se você for optante. Se for optante. Se não for optante, a gente está na situação normal. Então, se não for optante, você recebe, não é isso? Mais a multa de 40%. Isso, recebe tudo. Recebe totalidade. Se for optante, só multa. Se for optante, é que nem o doutor Antônio está explicando. Agora, doutor, o que acontece é que às vezes as pessoas elas correm para fazer a opção para pegar o dinheiro imediato, sem pensar nessas situações todas. Ou seja, que eu vou ter um pequeno dinheiro agora, ou que eu vou ter ano que vem, dependendo, porque a questão da opção é interessante. Se você fizer a opção até o último dia do mês de aniversário, você recebe dentro do mesmo ano. Se você fizer a opção depois do último dia do mês de aniversário, você recebe no ano seguinte. Então, tem muita gente que corre para fazer a opção, já passou o aniversário e não vai resolver o problema imediato. Se essa pessoa se arrepender, doutor? Ela tem como reverter isso.
Mas é fácil. aí ela tem um prazo de carência de 24 meses. Ou seja, se você optou e se arrependeu, vai ter que esperar 2 anos, no 25º mês, aí que você vai poder entrar de novo com essa opção de recebimento do saque aniversário ou sacar o teu FGTS. Depois dos 24 meses, você volta à modalidade normal, que era a modalidade que a gente chama de saque e rescisão. Que se for dispensado, sem justa causa, vai receber tudo. Igual, né? A gente tinha falado ali no início, até a gente parou para reexplicar, porque parece que a gente atrapalhou um pouquinho. Mas, na verdade, depois de 25 meses, que é um mês após os 24, você vai poder voltar na modalidade anterior. Que aí você, se for dispensado, você vai fazer o quê? Você vai sacar o saldo que está lá e vai sacar a multa, vai sacar o valor todo. Mas, como a gente vê muita gente sacando, né, durante esse prazo, dificilmente as pessoas vão ter grandes valores a sacar. Outra coisa também que eu vejo, que é um motivo, às vezes, para a pessoa pensar se ela vai fazer a opção ou não, é se ela está próxima de ser dispensada. Né? Como é que eu vou saber se eu estou próximo de ser dispensado? A empresa não está pagando, as coisas estão atrasando, não está funcionando direito, não está dando salário. Fica em casa e paga metade do salário. Quer dizer, você está vendo que aquilo ali, se você fizer a opção agora e for dispensado imediatamente, você vai receber só a multa. Entendeu? Então tem que avaliar, analisar e pensar direitinho, porque o saque aniversário ele é muito bom para quem tem emprego e vai ter depósito no fundo de garantia continuamente. Né? A pessoa que às vezes ela vai estar na iminência de ser dispensada por causa de qualquer eventualidade que aconteça nessa crise econômica, é bem complicado. Esse saque aniversário foi criado em 2019 para dar uma facilidade, né, para o trabalhador sacar parte do seu FGTS. Diga-se de passagem, o presidente ele quis aquecer a economia com um pouquinho cada ano, né? Dar um refresco o trabalhador, ter um dinheiro a mais para ele gastar. Né? Não tinha de onde tirar dinheiro para injetar na economia, e aí como é que faz para movimentar? Porque tudo... O pessoal tem que gastar, né? Tem que gastar. Se você não fizer o dinheiro circular, como é que a economia vai aquecer? Então o governo optou por fazer esse saque, né, emergencial, e aí a pessoa pensa, não, posso sacar 1.100, que é o salário mínimo atual? Isso é uma das dúvidas também que algumas pessoas têm, né? Confunde muitos FGTS emergencial e saque aniversário. O que nós temos visto na pandemia, né, que foi no ano passado, quando aconteceu isso, é que o pessoal estava precisando de dinheiro e o pessoal queria sacar tudo que o governo liberava. Então, ano passado o pessoal sacou FGTS emergencial, sacou saque aniversário e ia juntando esse dinheiro todo para fazer alguma coisa. Esse ano, especificamente, que nós, conforme você falou, essa política de sacar... economia, né? Isso foi criado em 2019 e tinha lá o saque imediato, que era uma das modalidades em que fazia um saque uma única vez, não era anual não, uma única vez, de R$500. Isso foi para o Congresso aumentou para um salário mínimo, e aí o pessoal sacou e depois muita gente fez a opção pelo saque aniversário. Modalidade emergencial. Não, emergencial ele veio em 2020 com esse nome. Não ia ter nenhuma possibilidade de saque além do saque aniversário em 2020. Mas como chegou a pandemia e existia a necessidade de jogar dinheiro no mercado, foi criado o FGTS emergencial, que é uma reedição do saque imediato, que é um saque único. Você saca até um salário mínimo. E o pessoal estava esperando para 2021 esse saque emergencial. Só que o governo ele não tem falado sobre isso. Desde o ano passado que ele fala que tem que verificar se o fundo ele se restaurou, se existe uma liquidez no fundo para poder fazer essa liberação, porque ele já tem um compromisso anual com saque aniversário e outras situações do FGTS. E aí não se tem nada a respeito. Muita gente pergunta sobre isso, mas sobre o FGTS emergencial não existe a possibilidade. E esse valor de 1.100 era referente ao FGTS emergencial, não tem nada a ver com o saque aniversário, que a fórmula de valor ela é baseada numa tabela da Caixa Econômica Federal, que existe um percentual para cada faixa de saldo e uma parcela adicional. Então, não é 1.100, pode ser mais, pode ser menos. Depende do fundo que está lá depositado. Depende do saldo que a pessoa tem no momento do pagamento do valor da parcela. Então, com a criação da medida 946 de 2020... Na realidade, ele queria era aquecer a economia. Não, na verdade, ele queria criar mais um valor para a pessoa que estava sofrendo os efeitos da pandemia receber um valor, porque nós tínhamos... O que foi criado em 2020? Auxílio emergencial. Sim.
Programa de Preservação do Emprego e Renda, onde as empresas reduziam a jornada de trabalho e suspendia contrato e o governo pagava. Para garantir o emprego do trabalhador. Já existia o saque aniversário, exatamente, para garantir o emprego do trabalhador. Já existia o saque aniversário que ia ter que ser cumprido, que ele é uma situação que foi criada para existir anualmente, um saque anual. E o FGTS emergencial, existia uma liquidez no fundo fraca, né? Mas existia, e eles viram que isso funcionou com uma injeção de dinheiro no mercado no ano anterior. Então, o FGTS emergencial, apesar de ser a mesma coisa do saque imediato, em anos distintos, mas finalidades foram distintas. O governo, em 2019, ele quis fazer uma injeção, e aí lançou o FGTS imediato. E não ia acontecer nos outros anos mais. E em 2020, ele veio como emergencial por causa da emergência. Da emergência da pandemia. Exatamente, que ele não era. E esse ano não era para ter, segundo o governo, não era para ter auxílio emergencial, programa de preservação de emprego e renda, mas teve. E aí vira a possibilidade... a pandemia se prolongou. Exatamente. Depois da eleição do Congresso, do presidente da Câmara e presidente do Senado, praticamente os parlamentares obrigaram, porque o presidente ele vinha dizendo, não é a vida, não é eternamente, não é aposentadoria, o governo não tem dinheiro. E aí eles chegaram à conclusão lá de tirar dinheiro não sei de onde, não é do orçamento, é um dinheiro, uma verba extra, né, que eles criaram, e aí criaram essa possibilidade e entrou. E aí o FGTS emergencial, ele depende de liquidez do fundo, né? Igual nos outros vídeos que a gente fala aí, eu esqueci de pedir um joinha, um like no vídeo, se inscrever no canal, a gente começa a falar verdade. E vai embora. Mas o governo, na administração do FGTS, a gente já tinha falado aqui no início do vídeo, que existem valores que são emprestados, né, para construção civil, para compra de casa própria, e não se tem esse dinheiro todo no saldo. Por isso, já tem parte dos valores que estão comprometidos com saque aniversário e com outras obrigações eminentes, não se tem disponibilidade para distribuir aí um salário mínimo. Então, o saque aniversário ele não tem nada a ver com o FGTS emergencial. E possivelmente esse ano não vai existir essa modalidade. Agora, uma dúvida recorrente de todos os nossos, né? Os nossos... Me faltou a palavra agora. Os nossos amigos do canal... Que assiste o canal aí, que vem buscar as informações, vem buscar as informações com a gente. Nossos telespectadores, inscritos verdade. E não inscritos. Isso. Eles que surgiu uma dúvida que eles querem saber o seguinte, como é que eu faço para mim ter acesso a esse recurso? Do FGTS emergencial, ou do saque aniversário, e da antecipação? Do saque de aniversário a gente já até falou que tem que ser optante. Mas né? da antecipação. Da antecipação. Se a gente já falou sobre o saque aniversário, requisito, etc., a gente vai falar agora exclusivamente da antecipação. Então, o procedimento, ele é bem simples. Normalmente ele é feito pelo site ou pelo aplicativo, né? Onde você entra lá no aplicativo da Caixa e você tem acesso a fazer a antecipação, isso com cálculo do ano, da parcela e dos valores, né? Só que assim, a gente tem agora, no início, era só Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eles oferecem 3 parcelas, né? A gente está falando aqui de uma maneira geral, oferece 3 parcelas a juros de 0,99% ao mês. Isso para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil e Caixa Econômica, talvez por ser o banco do governo, né? Esse pessoal da estatal, aí, a economia mista. Uhum. Então, eles dão essas condições. E agora a gente vê aí uma grande quantidade de instituição financeira divulgando, fazendo anúncios, né? Eles divulgam até 5 parcelas, mas aí você tem que dar uma verificada, né, de uma instituição para outra, porque existe uma diferenciação em termos de juros. E normalmente os juros aplicados nessas outras instituições são em torno de 1,99% de juros ao mês. Então, quando você faz o adiantamento da parcela, você tem que ter em mente que o valor das parcelas somado não vai ser o valor que você vai receber líquido. O valor líquido vai ser descontado do valor dos juros que foram cobrados. Então, dependendo do valor, da onde você fizer e do valor do percentual de juros, né, você vai perder mais ou vai perder um pouco menos. Nas instituições financeiras federais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, você vai perder 0,99% ao mês. E nas outras, 1,99%, como o doutor Antônio falou. Agora, você tem que parar para pensar que isso não é acumulativo. Que se você tirou uma parcela, vai abater no saldo que ficou lá. E aí, né, doutor Antônio, tem que prestar bastante atenção para não ficar pensando que, que aquele valor vai se repetir no mês seguinte. Os valores de cálculo eles são demonstrados no próprio aplicativo, né?
E eles vão variar em razão de várias situações. O que a gente pode falar é que se a pessoa ela não está trabalhando, né? Então aquele valor ele não vai ter aumento, não vai se recompor. Se a pessoa fez esse empréstimo, ela está trabalhando, está recebendo depósito, isso vai alterando. O fato é que como você adianta parcelas futuras, essas parcelas, quando chegar no ano que vem, você não vai, né? Tem muita gente achando, não, eu antecipei e ano que vem eu vou poder pegar. Não. Se você antecipou 3, você vai ficar 3 anos sem receber. 3 anos sem receber. Se você antecipou 5, né? Que é o caso das instituições financeiras, as outras instituições, que não é estatal, né? Vamos dizer assim, né? Sabe que uma economia mista, não sei, empresa pública, etc., mas controladas pelo governo. E as outras que são privadas, o que acontece? Você vai ter que esperar a quantidade de parcelas que você adiantou para você receber. E um outro dado importante é que uma vez que você pega, e aí é onde o colega falou que é consignado, né? Uma vez que você pega esse empréstimo, a Caixa faz o quê? Ela bloqueia esse saldo, né? Ela bloqueia o saldo. Ela bloqueia. Se pegou o valor de 3 parcelas, fica bloqueado. Né? Como é que vai funcionar isso? Quando chegar na data própria de recebimento daquela parcela, e quando seria a data própria de recebimento daquela parcela? No ano e mês de aniversário daquela pessoa. Se você for optante pelo saque aniversário. Você fazendo a antecipação, dali a um ano, primeira parcela, chegar no mês de aniversário, vai estar disponível, vai sair da sua conta e vai ir para aquela entidade que você fez, seja ela uma ou outra, né, que a gente já falou aqui as duas situações, e vai ocorrer o pagamento. Agora, o que a gente sempre fica, né, que a gente escuta muito nos comentários, que as pessoas reclamam muito, é que esse dinheiro, a gente já começou até no início do vídeo falando um pouquinho sobre isso, muito en passant, mas falando. Isso é terrível. O cara fica revoltado porque o fundo de garantia já está depositado. É do trabalhador. E para adiantar, que não é de. Acho que eles criaram essa nomenclatura de antecipação para dar meio uma enrolada, né? Gente, se é antecipação, não paga juros. Como é que você vai pagar juro por uma coisa que é sua? Que está lá nos poderes do governo, vamos dizer assim, da Caixa Econômica Federal. É isso que o doutor Antônio está querendo explicar em outras palavras. Exatamente. O dinheiro é seu, a empresa já foi descontada, você trabalhou durante anos, tem direito a esse fundo de garantia, explicamos aqui para você como, aí o governo quer antecipar para você, mas fala o seguinte, ó, eu vou antecipar teu dinheiro, tá? Mas ó, você vai ter que adiantar aqui uma farpelazinha para o governo, vamos dizer assim, 0,99 para as instituições federais e 1,99 para as outras instituições. Que não é pouco, né? É polêmico? É. Eu e o doutor Antônio, a gente não concorda pouco, muito, né, com isso. E esse valor não é pouco, como ele está falando. Não é pouco. Porque é ao mês, né? É ao mês isso. Então, gente, pensa direitinho se não é melhor sacar tudo ou ser optante pelo saque aniversário. Essa discussão aqui, eu estava até conversando com o doutor Antônio, a gente tem que aprofundar um pouco mais sobre isso, porque é lastimável, a verdade é essa. O trabalhador trabalha a vida inteira, desconta lá o seu FGTS e pega esse dinheiro para um caso emergencial, né? Que quando é que você pode sacar ele? Caso de desemprego sem justa causa, né? Auxílio na compra da casa própria, construção da casa, ou então em moléstias e doenças que te dão o direito de sacar o FGTS. Mas e aí, doutor Antônio, o que o senhor acha sobre assim, isso? Eu vejo assim, se eles fossem recorrer a um banco privado, né, uma instituição financeira privada, cujo dinheiro não está lá, sim, eles não têm o dinheiro, eles vão te disponibilizar o dinheiro, e o pagamento disso vai ocorrer em parcelas anuais, 3 ou 5, de acordo com que o trabalhador pegue, é perfeitamente compreensível o pagamento de juros. Eu vou te adiantar um dinheiro que você não tem acesso, correto? E eu vou esperar ano após ano para pegar o meu juros, ou pegar o dinheiro integral e aí vem o pagamento dos juros. É até justificável. Quando você vem com uma ação do governo do dinheiro que é seu, você fica pensando que essa questão da antecipação, que é um empréstimo, ela não deveria ser feita, porque existe uma função social do dinheiro que é seu, e que você se autoajuda e ainda ajuda toda uma população de trabalhadores a injetar dinheiro. Outra coisa que a gente vê, não estou falando mal do governo, estou falando da Constituição, da própria lei, né, de uma maneira geral, que
possibilita isso, porque o governo não está fazendo nada ilegal. Existe um conjunto de leis que permite que seja assim. Sim. E que tem que ser dessa forma, né? Sim, nada impede que os trabalhadores entendam que isso é errado e isso modifique. Mas, de qualquer maneira, você imagine só. Se o governo vai fazer uma coisa que é para beneficiar os trabalhadores, por que essa antecipação ela não vem, vamos dizer assim, isenta de qualquer ônus para o trabalhador? É isso que eu estou dizendo. Já que os valores eu entendo tudo isso. são do próprio trabalhador, né? Mas é, no mínimo, revoltante. Vamos dizer assim. Sim, o pessoal fica muito chateado. Lei, eu não estou falando isso. E os nossos colaboradores aí do canal que assistem o vídeo, eles questionam a gente nas perguntas. Mas, doutor, vou pagar por um dinheiro que já é meu, vou pagar uma porcentagem? Eu e o doutor Antônio aqui, a gente estava conversando, falei assim, cara, brincadeira. Ele está errado? Não estou falando que está errado. Não estou falando que é ilegal, que não é contra a lei. Nada disso. Eu só acho um pouquinho irritante, só porque o dinheiro é seu. Aí ele fala assim para você, você quer seu dinheiro? Toma aqui, mas tem que pagar aqui 0,99. Aí ele garante às outras instituições financeiras de te fazer esse empréstimo em 5 parcelas. Não, mas lá eles vão cobrar 1,99, 1,99. É o que o doutor Antônio está falando. Sim, não é ilegal, está na lei. Só que eu não concordo. E muitas vezes eu vejo, por exemplo, em 2019, eu acompanhei a cerimônia, inclusive tem vídeo no canal repassando a cerimônia ao vivo, em conjunto, simultaneamente, né, da inauguração do saque imediato e do saque aniversário. O que fica também, né, bem para a gente avaliar, os trabalhadores que estão acompanhando a gente aqui, se era para aquecer a economia, por que o governo não disponibilizou recursos próprios para isso, né? Dinheiro que fosse de governo, de imposto, dinheiro do governo que fosse arrecadação de imposto, que fosse encargos sociais, que fosse outro tipo de contribuições que vai para o governo. Ele simplesmente resolveu distribuir o dinheiro que é do trabalhador, para o trabalhador pegar e gastar, e aquecer a economia, e o governo vai se beneficiar, porque esse dinheiro, quando volta para o mercado, quando ele entra no consumo, há um pagamento de imposto. Né? Então, assim, as pessoas não vão ajudar o trabalhador. Na verdade, isso não tem nada de ajudar o trabalhador. Aí você tocou num negócio interessante. Vai ajudar nos impostos, né? Sim, mas não há... No imposto que o governo arrecada? Sim, com certeza. Ele não poderia reduzir a carga tributária para ajudar a economia? Poderia. Essa inauguração que eles fizeram, dessa medida provisória, que depois virou lei, essa coisa toda, isso teve um foco, não, nós estamos ajudando o trabalhador. Na verdade, estamos ajudando o trabalhador. Isso era uma medida que vai injetar não sei quantos bilhões na economia, que o governo vai se beneficiar do dinheiro que ele não pode mexer também. Porque o que ele pode mexer, ele já mexeu. O dinheiro que estava disponível lá, ele jogou no mercado, que o trabalhador gastou. E a discussão que a gente vê em torno disso, muitas vezes também muitos trabalhadores não percebem isso, é a questão da garantia, né? Da ideologia do que foi criado o fundo de garantia. O fundo ele é para garantir alguma coisa. E se a gente avaliar que no país nós estamos ficando entre 2 e 3 anos para voltar ao mercado de trabalho, para recompor, arrumar algum emprego, se nós fizermos isso de maneira continuada, um prazo muito grande, nós vamos esvaziar o fundo de garantia dos trabalhadores e vai ter trabalhadores sendo dispensados sem... ao menos ter dinheiro de fundo de garantia para sobreviver. Porque se a gente avaliar o seguro-desemprego, ele só tem 5 meses. E você tem média de 2 a 3 anos para você se recolocar. E hoje em dia... Como é que você vai se sustentar? Quer dizer, hoje em dia, com o desemprego aumentando, recentemente saiu na televisão aí que passou de 13 milhões para 15 milhões para 15 milhões de desempregados. Inclusive, eu discordo um pouco desse número, porque a gente que anda aqui no Rio de Janeiro, as lojas estão todas fechadas. Eu acho que não aumentou só 10, 15%, não. Acho que aumentou muito mais, porque o pessoal está tudo fechando, as empresas estão tudo quebrando. Por mais que os números tentem mostrar outra coisa, a dificuldade em aceitar esse número, pelo menos para mim, que ando na rua e vejo as lojas fechadas, é muito grande, né? Mas, então, basicamente, o que a gente vê é que o pessoal está recorrendo aos fundos próprios, né? A recursos próprios. Essa questão de antecipar, que a gente já nominou como consignado, para que você possa ter ideia da real situação, né? Que não há nada de antecipar era só pegar
R$1.000. Eu tenho direito a 1.000, toma 1.000, você está recebendo antes. É. A antecipação, os 1.000 vira 900 e pouquinho. 990, né? Né? Desconto Vira... de conto 99. Não, é um mês, né? Porque um mês, isso aí. dependendo dos meses que falta para tu receber. Não, ainda tem a redução do que você recebeu, que fica lá mais. Exatamente. Então você vai acabar perdendo. Cada então, mês você recebe a gente menos. tem que falar que, na verdade, a antecipação de saque e aniversário ele é o consignado do FGTS, né? verdade. É uma consignação que eu acho, ao meu ver, inédita, né? E eu não sei, mas isso tem cheiro de Paulo Guedes, né? Ele é um cara que... Eu não vou nem nominar, mas que tem alguma coisa misturada com a economia, com certeza tem. Para fomentar a economia, eu acredito que tem assim. Agora, eu queria pedir a vocês aí que estão assistindo a gente, curta aí o vídeo, dê um like, para que a gente consiga trazer mais assuntos interessantes para vocês aí e ajudar o canal a crescer. Mais alguma coisa, doutor? Não, eu só queria agradecer, né, aos senhores aí e tentaremos responder as suas perguntas aí no chat. O que você acha? Você acha que está certo, que está funcionando corretamente o saque emergencial, o consignado do FGTS? Ou você acha também, concorda com a grande maioria dos trabalhadores que acham que essa antecipação deveria ser feita e desprovida de juros? Um abraço aí, registre seu comentário, até um próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus.